Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vendedor de Ideias. Aqui a gente compartilha conhecimento sobre oratória e comunicação e também fala sobre comportamento humano, assuntos relacionados à psicologia, à mente humana. Isso é muito interessante e eu sempre gostei de falar desses assuntos aqui. E hoje a gente vai falar sobre essencialismo ou minimalismo na comunicação, ou seja, como eu posso aplicar os princípios dessa, digamos, filosofia de vida que se tornou muito popular hoje em dia e é muito prática, realmente traz muitos benefícios na comunicação, no nosso dia a dia, nas nossas conversas diárias. Como é que você pode ser minimalista ou essencialista na comunicação? Inclusive tem um livro, do Greg McKeown, acho que é assim que fala sobre o nome dele, que fala exatamente sobre isso e a gente vai abordar alguns aspectos desse livro, dos aprendizados desse livro, bem como de outros livros, de outros conteúdos relacionados ao essencialismo, ao minimalismo na nossa comunicação. Sejam bem-vindos ao canal Vendedor de Ideias. O primeiro princípio do minimalismo que você deve aderir na sua comunicação envolve você ter consciência verbal. O que é consciência verbal? É você pensar sempre no impacto que as suas palavras vão ter nas outras pessoas. Então, antes de falar algo, reflita se o que você vai falar não é um comentário crítico desnecessário que pode ofender ou magoar as pessoas ou mesmo um julgamento precipitado. Toda vida que você pensar em falar algo, reflita se o seu comentário é realmente necessário e é realmente positivo. Se é uma crítica desnecessária, maldosa ou uma crítica construtiva, por exemplo. Você também precisa ter cuidado no impacto das suas palavras, não só nos outros, mas em você mesmo. Vou dar um exemplo. Tem um vídeo onde a gente falou aqui no começo do canal, há muito tempo, sobre a atitude passivo-agressiva, um comportamento que algumas pessoas assumem de não demonstrarem de forma clara, de forma direta e assertiva a sua insatisfação. Ou seja, a pessoa passou por uma situação, teve uma interação e ela está insatisfeita, ela está magoada, ela está com raiva. Ela não aprendeu desde a infância dela a expressar sentimentos ruins. Ela não sabe expressar raiva, ela não sabe expressar insatisfação, ela não sabe expressar decepção, talvez. E aí essas pessoas assumem a atitude passiva-agressiva. Ela não enfrenta o problema, mas ela tem uma comunicação agressiva. Como é que essa comunicação se manifesta, Léo? Vou deixar o card aqui do vídeo que eu falei para você assistir depois, eu acho que eu já deixei alguns segundos atrás, mas o ponto é, essas pessoas costumam usar ironia, sarcasmo e indireta. Perceba que ela tenta apontar a insatisfação dela de forma indireta. Ela fica mandando indireta para as outras pessoas, usa piadinhas irônicas, sarcásticas. Esse tipo de comunicação é muito nociva. É um tipo de comunicação que você não deve aderir. Por quê? Porque vai prejudicar seus relacionamentos e você não vai estar aderindo ou praticando a consciência verbal, que é um aspecto do essencialismo na comunicação. Então, tenha cuidado para não assumir a atitude e a comunicação passivo-agressiva. E assim você vai estar aderindo, na verdade, adquirindo essencialismo na sua comunicação. O segundo princípio do essencialismo para você praticar na sua comunicação é a escuta empática, ou seja, escutar ativamente, procurando compreender as necessidades da pessoa, estando presente naquele momento, respondendo de acordo com a necessidade da pessoa. A gente precisa evitar o hábito de interromper os outros. Você já ouviu aquele ditado que diz que muita gente não escuta para compreender, mas para responder? Você não pode aderir a essa atitude. Eu vou escutar o que a pessoa fala, mas enquanto ela está falando, eu já estou pensando em como é que eu vou rebater o que ela está falando. Evite essa atitude na sua comunicação. Escute para compreender as necessidades, as aflições, os desabafos dos outros. Outra coisa que pode te ajudar a aderir o discurso essencialista na sua comunicação é evitar querer dar solução para os problemas alheios. Tem gente que toda a vida que uma pessoa chega para desabafar, contar um problema, uma aflição, a pessoa vem, não, mas para resolver isso você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você não pode agir dessa forma. E aí se torna uma conversa desagradável, a pessoa está querendo só desabafar e você fica querendo dar lição de moral na pessoa ou resolver os problemas dela. Resista à tentação de querer resolver os problemas dos outros. Às vezes a gente não quer ninguém para resolver nossos problemas. A gente só quer um ouvido atento, alguém para desabafar. Seja esse ouvido atento e você vai melhorar seus relacionamentos. Uma outra forma de aderir ao discurso essencialista na sua comunicação é estabelecer limites claros nas suas interações sociais. Você tem que impor limites nas pessoas. Sempre que você sentir que alguém está querendo invadir a sua privacidade ou mesmo querendo saber informações muito pessoais, detalhes da sua vida pessoal,
familiar, financeira, saúde, mental, emocional, não importa, precisa estabelecer limites. Você pode sim, de forma clara, de forma educada e respeitosa, dizer: olha, eu prefiro não falar sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto que eu trato como um assunto pessoal. E é importante você falar dessa forma, porque às vezes as pessoas acham que é normal você contar detalhes da privacidade da sua vida. Pode ser normal para elas, mas para você não. Então, ao aderir ao discurso minimalista, você mantém a sua intimidade, a sua privacidade e impõe limites nas perguntas ou questionamentos que as pessoas podem fazer. Isso é muito importante de fazer na família e entre os seus amigos, pessoal. Às vezes, aquela intimidade que a gente tem com familiares e amigos acaba passando dos limites. A gente sabe o que acontece. Então, mesmo nessas interações, você tem que colocar limites. As pessoas têm que ter limites claros sobre até onde elas podem ir no que se trata das suas intimidades e dos seus assuntos privados. Tenha cuidado com isso. Você vai aderir ao discurso do essencialismo. E eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que a gente vai ter. Tenho certeza que vocês vão gostar. Existe uma outra coisa que é muito difícil de fazer para muita gente, não só para quem quer ali aderir ao essencialismo ou minimalismo, que é aprender a dizer não. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer não para amigos, colegas de trabalho, para o chefe ou mesmo para pessoas, para desconhecidos, que você simplesmente nem sequer conhece a pessoa e você não sabe como dizer não, como rejeitar uma oferta, uma proposta. E isso prejudica muito relacionamentos e até a sua saúde financeira, emocional, mental, porque você começa a se comprometer com coisas desnecessárias, coisas que você simplesmente não vai dar conta. Para aprender a dizer não e para refletir ou pensar um pouco do porquê é tão difícil aprender a dizer não, eu queria ler para você um comentário do autor Greg McKeown, o autor do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos. Esse livro é muito interessante e ele fala um pouco sobre a arte de dizer não. Aqui na página 141, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz o seguinte, ó: há boas razões para se ter medo de dizer não. Tememos perder grandes oportunidades. Receamos complicar a situação, desfazer laços. Não suportamos a ideia de decepcionar alguém que respeitamos e amamos. Nada disso faz de nós uma pessoa má. É parte natural do que nos torna humanos. Mas, por mais difícil que seja dizer não a alguém, se não o fizermos, poderemos perder algo muito mais importante. Consegue perceber? Aqui o autor do livro reconhece a dificuldade que a gente tem de aprender a dizer não, mas mostra que se a gente não disser não, não aprender a dizer não, os nossos prejuízos nos relacionamentos e na nossa vida pessoal e profissional vão ser bem maiores. Então, pesa aí o custo-benefício e aprenda a dizer não. Inclusive, nas próximas semanas a gente vai ter um vídeo, pessoal, só sobre a arte de dizer não. Uma outra característica de pessoas essencialistas é o poder da síntese, ou seja, saber resumir, usar uma comunicação mais simples e mais assertiva. Ou seja, você não tem que complicar demais as coisas. Eu tenho muita dificuldade com isso, pessoal. Às vezes na comunicação, na hora de perguntar algo ou dar informações, eu torno complexas as coisas demais. Então, você não pode ser prolixo. Isso é uma característica que destoa ali do essencialismo e do minimalismo. Outra coisa que tem a ver com o poder da síntese na comunicação e no essencialismo é você não dar justificativas ou explicações demais para as pessoas. Tem gente que toda vida que vai dizer um não, como a gente estava falando, se explica: não, eu não vou poder porque eu tenho outro compromisso, olha só, eu não tô podendo financeiramente, é porque tá tendo uns problemas lá em casa. Então a pessoa não sabe só dizer não, ela tem que dizer não e dar mais explicações da vida pessoal dela, da intimidade e da privacidade. Se você quer aderir ao discurso essencialista, aprenda a dizer não e só isso. Não dê satisfação da sua vida a quem não precisa. Não se trata de tratar mal as pessoas, se trata apenas de manter sua intimidade, privacidade e aderir ao discurso essencialista, né? Estou tentando aí fazer como que uma propaganda, causar aí um movimento a favor da gente normalizar o não sem mais explicações e sem mais justificativas. E agora, pessoal, para encerrar esse vídeo, a gente vai dar uma dica para vocês, uma dica prática de como ser essencialista ou minimalista na sua comunicação, que é a regra dos 5 minutos. Você já ouviu falar da regra dos 5 minutos? Tem gente que fala que a regra é dos 2 minutos, mas enfim, o ponto que você tem que entender é que em poucos minutos é o parâmetro que você vai usar para aplicar essa regra. São poucos minutos. A gente colocou aqui para esse vídeo
5 minutos. O que significa o que é a regra dos 5 minutos? Sempre que você pensar em corrigir alguém, criticar alguém ou sugerir uma melhoria, uma correção, o que quer que seja, você vai pensar o seguinte: essa pessoa consegue corrigir o que está errado ou fazer o ajuste que eu vou sugerir em 5 minutos? Se ela conseguir, você vai chamar a pessoa no privado, né, não na frente dos outros, vai corrigir, vai fazer aquele comentário, aquela crítica construtiva e a pessoa vai ajustar o comportamento, a comunicação dela, alguma coisa. Se o tempo necessário para a pessoa ajustar o que precisa ajustar leva mais que 5 minutos, você tem que ficar calado. É melhor nem falar. Porque você vai ter outra oportunidade para dizer isso. Como é que eu posso aplicar isso na prática, Léo? Imagina, por exemplo, alguém que está com a maquiagem borrada, ou o cabelo desarrumado, ou uma sujeira na roupa ou no dente. Dá para ajeitar em 5 minutos? Dá. Então você pode chamar a pessoa no canto, você pega e critica construtivamente, corrige a pessoa, sugere que ela ajuste algo e ela vai conseguir ajustar, ela vai te agradecer por isso. Agora, se você quer fazer um comentário sobre o corpo de uma pessoa, poxa, você está acima do peso, né? Você está gordo, você está gorda. Não tem como a pessoa resolver em 5 minutos. Muitas vezes a pessoa sabe que ela precisa emagrecer, precisa, enfim, fazer exercícios, melhorar a alimentação. Então esse tipo de comentário é desnecessário. Você não precisa fazer críticas ou comentários corretivos de coisas que a pessoa não vai conseguir resolver naquele momento. Se ela não vai conseguir resolver naquele momento, use outra oportunidade, em outro momento você aborda a questão, né? E isso se couber, se for digamos assim, de sua responsabilidade, às vezes isso nem é da sua conta. Lembra que eu falei? A gente tem que manter a nossa privacidade e ao mesmo tempo respeitar a intimidade das pessoas. As pessoas têm liberdade para pensar como querem e agir como querem. A gente não tem que estar dando pitaco, opinião na vida dos outros, né? A gente tem opiniões, forma opiniões, mas não precisa sempre expressá-las. É melhor ficar calado, fazer silêncio e assim aderir ao discurso minimalista. Lembre-se que o minimalismo não significa ser evasivo nas suas interações, nas suas conversas, ou mesmo ser alguém distante socialmente nas suas relações interpessoais. Significa ser consciente e usar sua comunicação de forma assertiva para influenciar positivamente as pessoas. Se você aderir ao discurso essencialista na sua comunicação, você vai se tornar um excelente vendedor de ideias. Pessoal, obrigado pela atenção de todos, espero que tenham gostado desse conteúdo, do conteúdo do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, como eu falei, ativem as notificações e não percam os próximos conteúdos, tá certo? Comenta aqui sua opinião, o que é que você achou desse conteúdo, que eu com certeza vou gostar. E você pode também sugerir temas para outros vídeos. Quem sabe a gente seleciona aí o tema que você sugeriu para abordar futuramente. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.